A lei da oferta e demanda, ela tem uma lógica. Quando se tem uma grande procura por um produto, ele tende a valer mais. E quando se tem uma baixa procura pelo produto, ele tende a valer menos. Isso é uma questão muito de lógica. Na indústria do entretenimento, isso acontece com uma grande volatilidade. Como, por exemplo, existia uma época que uma das coisas que todo mundo mais queria seria os Walkmans. Os Walkmans, talvez muitos de vocês não conheçam, mas eram uns dispositivos em que você colocava um CD. Que engraçado, né? Você colocava um CD e esse CD reproduzia a música. Talvez muitos de vocês da geração Z não conheçam isso, mas isso foi o sonho de consumo de muitos de nós da geração Y. Muitos de nós sonhávamos com Walkmans. E o tempo foi passando, foi chegando os aparelhos de MP3 e esses Walkman foram ficando para trás. Hoje, os celulares, os smartphones, eles reproduzem músicas, multimídias e faz esse aparelho sequer ter importância. Então, devido a tendo essa oferta e demanda, a gente vê que o Walkman hoje em dia ninguém quer nem de graça. Algo que valeu muito no passado, que era um sonho de consumo, hoje ninguém quer isso, né? Então eu tô pegando o Walkman de exemplo, mas a gente pode ver que durante o muito tempo do entretenimento ele sempre foi por essa base, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, vocês da geração Z talvez não devam ter esse conhecimento, mas o PlayStation 1, o primeiro PlayStation, ele também foi sonho de muitas pessoas, de muitos guris, no início, lá nos anos 90, no caso. O tempo foi passando, quando foi chegando o PlayStation 2, PlayStation 3, o pessoal sequer queria saber do PlayStation 1, né? O PlayStation 1 ficou realmente de lado, ninguém mais queria saber dele. E tudo bem que hoje, né, em plenos 2026, quando os retro gamers acabou fazendo esse PlayStation 1 valer muito, né? Hoje o PlayStation 1 ele tem um grande valor entre os retro gamers, né? Os retro gamers fizeram o PlayStation 1 voltar a ter um valor, mas quando tava lá por volta de 2002, 2003, o PlayStation 1 já estava ficando de lado, já tinha chegado o PlayStation 2 e tinha até o Xbox, o primeiro Xbox, ele era um console assim extremamente poderoso, então naquela época quem tinha um PlayStation 1 se sentia que tinha até um lixo, né? Ele falava, eu tenho um lixo de videogame que é o PlayStation 1, né? Então assim, voltando à oferta e demanda, naquele cenário, naquela época, em 2000 e poucos, o PlayStation 1 já não tinha mais sentido ter ele. Hoje ele pode até valer alguma coisa devido a seus jogos retrô que viraram grande base para a indústria dos jogos, mas naquele momento específico você sequer ia pensar que o PlayStation 1 ia valer alguma coisa como vale hoje. Mas tudo bem, eu posso até estar falando coisa com coisa, mas acho que a geração Z dificilmente vai conseguir entender isso, né? De como as coisas são tão voláteis, né? Porque eles chegaram em um momento que um aparelho como o celular, ele é capaz de reproduzir tudo. Ele reproduz filme, música, faz ligação, manda mensagem. Antigamente não tinha essas coisas. Antigamente cada produto fazia uma coisa específica. Então você tinha um aparelho de DVD para assistir filmes. Você tinha um aparelho de som para tocar música. Hoje não. Hoje em dia um smartphone faz tudo ao mesmo tempo. Então a gente acaba vendo que a tecnologia ela vai mudando um pouco o entretenimento, os aparelhos de entretenimento, os famosos brinquedos, vamos dizer assim, né? Então, existe um momento que o aparelho vai valer mais e existe um momento que o aparelho vai valer menos, que é o caso dos videogames, vamos dizer assim. Hoje, por exemplo, nós temos o smartphones, mas daqui a uns 10, 20 anos vai ter outros tipos de smartphones que vão fazer esses atuais smartphones parecerem um lixo. Estou falando isso porque recentemente eu acabei indo para um shopping, assim, eu estava só de passeio, assim, andando. Aí eu comecei a ver os notebooks,
Eu estava dando uma olhada lá nos notebooks e eu fiquei muito pasmo, né, assim, como a indústria de computador é. Eu sei que, pra quem é fã de PC gamer, quem é fã mesmo de PC gamer, quem gosta da indústria de computador, mas, ele é fã de PC gamer, ele pode ainda ter uma paixão por computador, que é o meu caso, né. Eu gosto do PC game e gosto de montar PC, mas hoje em dia o PC, o computador para a população que não é da bolha gamer, olha o computador como algo arcaico, olha como algo lixo. E eu estava me lembrando disso porque quando estava lá por volta no volta dos anos 2000, lá por volta de 2004, 2006, 2009, o maior sonho de toda pessoa, não só de homem, né, como de digníssima também, todas as pessoas sonhavam em ter um computador em casa, era um sonho ter um computador, era basicamente um sonho. Por quê? Porque o computador, ele era o reprodutor de mídia, como se fosse o smartphone hoje, como se fosse o celular. Mas ele era o reprodutor de mídia daquela época. O computador ele era capaz de reproduzir músicas, filmes, jogos e conexão com a internet. Tudo isso era feito através de um aparelho grande chamado computador. Hoje, se você mostra para uma geração alfa um computador, ele olha para isso como se fosse algo arcaico. E, claro, novamente eu estou falando, o pessoal que é da bolha gamer, do PC gamer, não é com vocês que eu tô falando isso. Vocês que gostam de PC gamer, vocês não vão olhar o computador como se fosse algo arcaico, vão olhar como se fosse a oitava maravilha do mundo. Mas eu quero que vocês entendam como as coisas mudaram. Antigamente, lá por volta de 2004 até 2006, 2009, o computador, ele era o sonho de todo mundo, não somente do garoto que gosta de videogame. Todo mundo sonhava em ter um computador. Ter um computador era a maior moda, né? Naquela época do MSN, do Orkut, todo mundo queria ter um computador, né? E hoje ninguém mais quer. Se você for dar para uma pessoa que não é da bolha do PC gamer, a pessoa você quer um computador, ela não quer. Ela já vê um computador como se fosse um trambolho, né? Ou seja, mudou esse entretenimento, essa base mudou. E igual que eu estava falando, eu fui para o shopping, né? Aí eu acabei olhando lá os notebooks lá e eu fiquei assim pasmo assim, porque não me entra na cabeça. Eu até entendo o porquê disso acontece, mas eu olhando lá os notebooks, eu tava vendo lá uns notebooks lá com processador dual core e custando 5.000, sabe? Assim, não faz o menor sentido, não faz sentido aquilo. O valor tá muito acima, assim, e não vale o valor, porque o que acontece? Processador dual core é dos anos 2000. Hoje nós temos até i7 já é considerado algo antigo, né? Estamos aí nos processadores do i9, né, temos outros tipos de processadores, mas dual core é dos anos 2000, cara. E eu tava vendo alguns notebooks lá, quad core, dual core, custando uma média de 5 pau, né, no shopping, nos notebooks. E computadores também, não só notebooks, né? Os computadores também estavam mais ou menos. É claro que vocês devem falar, tá, você tá indo comprar computador no shopping. Não, primeiro que eu não tava indo comprar computador, eu apenas estava passando e olhei os computadores, né? Apenas por curiosidade. Aí eu olhando aquilo, eu falei, cara, não faz sentido esse preço. Né? Esse preço não faz sentido. Isso aqui, eu acho que nem de graça eu quero uma coisa dessa. Quem vai querer dual core, cara? Quem quer isso? Quem quer dual core, quad core, negócio que saiu de linha faz tempo? Assim, sério, minha cabeça tá tentando entender isso ainda. Eu penso, isso já saiu de linha. Não existe mais esses processadores, mas estão sendo vendidos, né? É claro que alguns de vocês devem saber, está vindo a crise da memória RAM, né? A memória RAM vai começar, já encareceu, porque o que acontece? Agora,
as Big Techs como OpenAI, Google, Microsoft, elas armazenaram uma grande quantidade de memória RAM. Elas compraram memória RAM, muita memória RAM. Elas fizeram questão de estocar memória RAM nas empresas. Por quê? Porque as inteligências artificiais, elas usam muitas memória RAM, e devido a isso teve uma grande procura da memória RAM, novamente falando de oferta e demanda. Então, como essas Big Techs compraram muitas memória RAM, a memória RAM começou a ficar cara, tá? Mas eu não estou falando de memória RAM, estou falando de processadores, né? Então, assim, não fazia o menor sentido esses processadores estarem sendo vendidos, né? Ainda mais por um preço daquele. E volto a repetir, quad-core e dual-core eu não quero nem de graça. Ou seja, são notebooks, são computadores que, mesmo que, estou falando sério, se você me desse, eu não quero, não ia fazer questão nem de querer. Né? Eu ainda aceitaria você me dar um cartucho de Mega Drive, agora você me dá um processador dual core, que diabos que eu vou fazer com aquilo, né? É claro que de certa forma ele ainda deve funcionar, mas cara, não faz sentido isso. Não era para estar sendo vendido uma coisa dessa, mas ela está. E eu fui fazer o teste. Entrei em uns sites ainda para fazer um teste, e eu tava vendo nesses sites como de vendas mesmo, da próprio Mercado Livre, Shopee. Cara, eu realmente fiquei pasmo. Estão vendendo computadores e notebooks dual core, quad core, coisas de quase 25 anos atrás, estão vendendo e está caro. Ou seja, está muito acima da tabela FIPE, não faz o sentido isso sequer estar sendo vendido, tá? Então, basicamente, resumindo tudo em uma palavra, é um suco que não tá valendo a menor espremida. E além do mais, eu vou além. Eu digo que não vale nem a pena descascar a laranja desse, desse aparelho. Não faz sentido um dual core estar sendo vendido. E além do mais, é claro que, né, muitos de vocês aqui já conhecem essa analogia do suco não vale a espremida. Então, quando a gente está falando do suco não vale a espremida, a gente está falando das digníssimas, né? A gente sempre estamos falando sobre isso, né? Que é exatamente essa observação que eu acabei tendo nesses últimos dias. Eu tô vendo que Digníssima não tá valendo a menor espremida, não tá valendo nem descascar a laranja, porque de fato a gente vê que a qualidade da Digníssima brasileira tá extremamente baixa, não tá valendo nada, né? Não vale a aproximação, vamos dizer assim, né? Então acabei analisando, né, fazendo um contraponto junto com os notebooks que eu acabei vendo. Eu não me conformo em ver isso sequer sendo vendido. Para mim não faz sentido um notebook quad-core estar sendo vendido. Mas o mesmo vale para as digníssimas, né? Então, quando a gente vê, a gente tem que pensar da seguinte questão: se está lá no ponto de venda, se está no ponto de venda é porque tem gente que compra. Entendeu? E é exatamente isso mesmo. Sim, se esses péssimos computadores de quad-core, que eu já vi que é da Positivo, né? Dispensa qualquer comentário, né? Quem conhece a Positivo sabe, né? Então, se estão ali, é porque alguém compra. Não importa se a pessoa vai parcelar em 10, 20 vezes, mas tem gente que compra, né? E é o mesmo caso das digníssimas, né? Não importa se a digníssima é a pior que tem, da pior qualidade, vai ter cara que vai aceitar, vai ter cara que vai fazer o esforço para ter isso. Que acredito que não é a maioria dos caras aqui da comunidade de nós aqui, porque se estamos aqui é porque nós não estamos aqui para aceitar esse tipo de acordo. Eu acho que pode, no início, lá, bem no início, eu ainda acreditava que alguns caras iriam aceitar certos tipos de acordo, né? Porque a gente debate aqui muito na nossa comunidade, né? Da carência, da gadagem, de tudo que a gente já fala aqui. Mas aos poucos eu já tô vendo que tem cara que já tá parando para observar e já tá falando,
Não, cara, isso aqui não vale a pena. Eu já comecei a perceber isso. Tanto que teve uns momentos que eu estava saindo sozinho, ou algumas vezes eu estava até falando, vamos, combinei com os caras depois da academia, vamos amanhã jogar um boliche. E realmente nós fomos e só entre nós, assim, ficar de boa. E quando a gente via alguma digníssima assim, a gente sequer fazia questão de tentar, como eu posso falar, dialogar, né? Tentar a proximidade, porque já olhando de longe a gente já vê que o negócio não vale a pena, né? E por que eu tô falando isso? Porque hoje é dia de relato, é isso mesmo, relato. E esse vídeo foi patrocinado pelo Gohan do Futuro. O Gohan do Futuro patrocinou esse vídeo aqui e ele contou uma história bacana e vamos aqui analisar essa analogia dele, né? Ele contou, ele tá basicamente contando isso que eu acabei de falar, mas de forma no âmbito profissional dele, né? E eu, para poder fazer vocês entenderem um pouquinho melhor, que expliquei isso em questão de alguns de vocês podem entender como é a indústria de computadores, então vocês já sabem que quad-core e dual-core já saiu de linha e ninguém quer isso nem de graça. Alguns de vocês já têm essa analogia, vocês já imaginam isso. Então eu quero que vocês façam essa. Eu quero que vocês liguem esse ponto. Imagine que hoje em dia as digníssimas são esses processadores dual-core que estão sendo vendidos, né? Aí você pensa, pô, será que vale a pena? Porque assim, você sempre tem que pensar. A questão é o quê? Imagina que você está em um local que você precisa de água e só tem um fornecedor de água, né? E o fornecedor, ele te fornece a pior água que tem, mas você precisa de água. O que você vai fazer? Então, eu imagino que o gado médio, ele tá nessa situação, né? Porque tem muito gado, tem muito Blue Pill, tem muito Mangina, que ele identifica que não vale, que o suco não vale a espremida, mas ele só tem aquilo, vamos dizer, ele precisa de água e só tem aquele fornecedor de água. Então, a digníssima... A, brasileira média é essa fornecedora de água. Aí o cara tem que pensar, ele vai colocar nos pontos, ele vai, eu fico sem água ou fico com água? Só que muitos desses gado é muito difícil para eles falar, recusar, né? Mas ele vai tentar amenizar da melhor maneira possível. No final das contas, ele não quer fazer esse péssimo acordo, mas ele vai acabar fazendo porque é a única opção que ele tem. Então aí tem esses gado que são a maioria e tem nós, que somos aqui da comunidade. Nós temos a água, certo? E só tem a digníssima brasileira média de péssima qualidade a fornecedora dessa água. Aí o que que você vai... Nós aqui da comunidade, pelo menos a maioria de nós, pensaríamos o seguinte, tá, só tem essa água, então tudo bem, eu vou andar 100 quilômetros para pegar uma água de melhor qualidade do outro lado. Então é mais ou menos isso que a gente faz. E quando eu digo andar 100 quilômetros, não estou falando que está indo atrás de outra digníssima, estou falando que está indo procurar outro subterfúgio, como por exemplo os jogos, como por exemplo os hobbies, né? Aquilo que você está lutando contra a sua própria libido de ver que não tá intancável a digníssima, mas aí você pega e pensa, tá bom, vou ficar sem a digníssima aqui, então vou praticar um esporte, vou correr no parque. Eu fiz bastante isso esses dias, eu adorei correr no parque. Então é basicamente isso, né? Então eu tô fazendo essa analogia. Então, sem mais delongas, vamos ver aqui o relato do Gohan do Futuro. Gohan do Futuro, obrigado pelo seu patrocínio de vídeo. E lembrando a vocês aí, caso vocês queiram patrocinar um vídeo, mandar um relato, falar alguma coisa, o Live Pix está aí na descrição. Vocês podem fazer o Live Pix e me trazer qualquer relato, assunto de vídeo aí para a gente debater aqui no canal, certo? Então, vamos por vídeo. Ok, pessoal? Então vamos aqui para o relato do Gohan do Futuro e vamos ver o que ele tem a dizer. O relato dele diz mais ou menos o seguinte: hoje eu não sou mais CLT,
Mas houve um tempo em que trabalhei em uma concessionária de carros importados aqui no Rio de Janeiro. Era uma marca alemã muito conhecida aqui no Brasil pela qualidade. Hoje eu trabalho prestando serviços e não tenho mais nada a ver com aquela empresa. Mas, como trabalhei lá durante alguns anos, acabei fazendo amizades e, até hoje, tenho contato com os colegas daquela época. Pois bem, um belo dia, um deles me chamou para uma resenha que eles estavam organizando entre os funcionários. Acabaram lembrando de mim e me chamaram. Eu, particularmente, não queria ir, porque não gosto desse tipo de lugar. Muita gente, bebida e barulho. Eu curto mais ficar em casa, na minha. É legal, tô vendo que os guris mais novos gostam disso mesmo. Voltando aqui. Eles criaram um grupo para alinhar os detalhes. Afinal, éramos cerca de 10 pessoas. E aqui veio uma coisa interessante, que me fez ficar interessado em ir. Simplesmente não tinha nenhuma digníssima no rolê. Caraca, velho. Surpreso aqui, viu? O tempo todo eles se organizaram em relação à carona de ida e volta. Quem iria ficar responsável por não beber e assim trazer o carro e etc. Em momento algum mencionaram o nome de digníssima. Fiquei curioso e simulei o comportamento de gado babão, soltando a braba. Só tem peludo aqui, cadê as digníssimas? Você deu uma dessa, cara? Gohan. Me responderam que não queriam digníssimas na parada, pois elas estão com síndrome de princesa. Não iriam querer pagar por nada e ninguém queria ficar babando o ovo delas. Olha, cara, bem interessante isso, mas eu ainda vou, infelizmente eu vou ter que dizer que isso aqui é uma bolha, tá? Mas interessante, do mesmo jeito. Já é um grande começo. Voltando. A ideia do rolê era só sair e se divertir em uma sexta-feira à noite. Senhores, foi super divertido. Os caras zoaram, ficaram bêbados, não teve vacilo, brigas ou discussão. Apenas um monte de amigos se divertindo. De início, eu não queria ir, porque além de não gostar desse tipo de ambiente, eu não bebo e não queria deixar de ir para o meu jiu-jitsu. Ok, você luta, né? Mas, no final, acabei gostando. Saímos de lá e já eram umas 4 horas da manhã com a promessa de repetir a resenha. Agora, mais um ponto interessante. Na segunda-feira, começou a rolar um papo entre as digníssimas de que foi um passeio de um monte de viadinhos. Elas, elas fizeram... Isso aí é o clássico delas, né? Esse é o maior clássico delas, dispensa qualquer comentário, né? Por que não nos demos o capricho de chamar nenhuma delas para ir? Ainda mais quando viram que fomos para um super hipado da Lapa. Será que é em São Paulo? Não. Ah, não. Lapa pode ser no Rio também, né? Falaram que era só um monte de homens frustrados e com tendências homoafetivas e que era uma atitude de, no mínimo, estranha da nossa parte. Um monte de homens sair em sexta-feira à noite sem convidar sequer uma digníssima para curtir a noite com eles. Tocou no ego delas, né? Eu fiquei de bobeira com tamanha repercussão que essa nossa resenha deu à loja. Até hoje, ela é lembrada lá na concessionária. Foi tipo o primeiro filme de Se Beber Não Case. Uma resenha épica. E toda hora que surge esse assunto, elas falam para colocar elas também na bagunça. Mas até hoje eu me pergunto, o bar está ativo até hoje. Elas podem se organizar e ir lá também. Assim como os caras fizeram. Mas cadê que elas fazem, né? Eu já sei o motivo. Elas querem um cara para bancá-las. Mas gostaria que você opinasse sobre o caso. Gohan do Futuro, mais uma vez agradecendo pelo seu patrocínio de vídeo, né? E lembrando a todos que se vocês também querem um patrocínio de vídeo, só fazer aí pelo LivePix e trazer o seu tema de vídeo, tá bom? Então vamos lá analisar aqui. Igual que eu estava falando, eu fiz aquela introdução falando sobre o entretenimento, né? Como o entretenimento muda.
Se antigamente, lá nos anos 2000, 2000 e pouco, o sonho de todo mundo era ter um computador, hoje já não é mais. Hoje o computador sequer é visto como um objeto de entretenimento. Só existem dois nichos para o computador, né? O computador que já foi o maior aparelho de entretenimento e desejo, sonho de consumo de muitas pessoas. Hoje o computador só se resume a dois nichos, que são os profissionais e são os PC gamers, né? Os profissionais, eles vão montar um computador bem básico, né? Bem básico, que sirva só para ele fazer as edições dele. E os PC gamers, que esses vão sim torrar a grana para montar o PC e ter o jogo da qualidade que eles gostam, né? Então, praticamente, vejam só o que aconteceu com o computador. Hoje o computador só se resume a dois nichos. Quem não é desses nichos não tem o menor interesse em computador, prefere um celular, né? Porque o entretenimento mudou. Então, o mesmo vale para as digníssimas, né? Assim, a convivência com digníssima já não tá mais fácil, né? Já não tem. Eu tava percebendo isso esses dias, né? Que eu saí sozinho e não somente sozinho, eu tava até saindo com uns caras da academia lá também, que a gente tava jogando boliche e acabamos percebendo isso, né? Eu particularmente, quando comecei a sair sozinho, eu comecei a perceber que é muito mais divertido sair sozinho do que com os outros. Eu acabei notando isso, né? É estranho, mas eu percebi que é muito mais divertido e interessante. Aí quando você, por exemplo, vai pro boliche também, não tem digníssima no meio, só vai os caras e vai pro boliche, aí você fica mais à vontade para falar as piadas que você quer falar. Né, vocês podem zoar uns os outros, beber pra caramba, falar tudo o que quer e nem se preocupar com hora de ir, hora de voltar, né? E o melhor daquilo também é que quando você sai com os caras tem muito assim, né? Ah, eu pago esse combo e você paga o próximo. Tem muito disso, né? Quando você sai entre amigos, você fala, ó, eu vou pagar esse combo aqui, mas o próximo combo quem paga é você. Então tem muito disso, né? Se você leva a digníssima, elas não vão pagar, né? Elas vão se encostar e querer que um monte de babaca fique lá apenas acariciando, amassando o ego delas, né? Isso inclusive já foi para mainstream, né? Já saiu daqui da nossa bolha e já foi para mainstream. Então, tá muito visível essas coisas que estão acontecendo, né? Então, é basicamente isso, né? Quando alguns caras já começam a perceber a jogada, que não é a maioria, né? Eu até fiquei bem animado com esse tipo de relato, mas eu reconheço que isso aqui é uma minoria, tá? O cara, para poder ter esse tipo de observação, ele já tem que ter um QI um pouquinho maior, já tem que saber olhar as coisas acima da média, que o brasileiro médio ele é incapaz de ver isso. Né? O brasileiro médio ele não consegue ter esse tipo de observação. Então, por isso que ele é gado. Né? Eu já falei várias vezes aqui no meu canal. O motivo do brasileiro médio ser tão carente, ser tão gado, ser tão mandina, é porque ele não tem propósito. Ele não tem propósito na vida. Então ele não é um cara que corre atrás, ele se resume no CLT médio dele. Então você já tem uma persona, né? O gado médio, ele já tem uma persona. É um CLT, é um cara sem ambição, né? O cara, assim, tem gente que até fala, eu como vim da enfermagem já escutei bastante disso, né? O pessoal fala, médico é ambicioso, médico corre atrás, não é bem assim. Acontece que médico tá em uma área que, como eu posso falar, a área da medicina ela é um pouquinho mais complexa, ela não é assim de jeito que qualquer um possa fazer, visto que as faculdades de medicina são caras, né, são inacessíveis para a maioria da população. Então, quem acaba entrando é uma pessoa que está um pouquinho fora da curva, né? Então, assim, já é uma pessoa que já tem um QI um pouquinho maior, né? Então, aí o que acontece? Aí o cara que faz medicina, ele precisa, aquilo ali vai ser o maior ganha-pão dele. Não somente ganha-pão, como vai dar muito status, vai dar um conforto financeiro. Então o cara, ele precisa correr atrás, né? Então assim, aí só que o que acontece? Quando o cara ele vai para medicina,
ele ainda trabalha em uma forma braçal. Ele não faz nada demais, entendeu? Ele não cria um sistema como um programador, ele não desenvolve uma engenharia reversa como um engenheiro mecânico. O que que ele faz? Ele apenas pega algo que já está pronto e reaplica, né? A medicina é assim, né? Não tem nada de novo na medicina. É raro você ver um único médico que ele é capaz de descobrir algo novo é um cara que já faz doutorado, é um cara que. Coisa que não é a maioria dos médicos que eu conheci. Então ele já é um cara muito acomodado. Então, como eu posso dizer? Então, o cara que ele faz medicina, às vezes a gente pensa, tá, é um cara que corre atrás e tal, mas não é, né? Porque é assim, ele é um cara que somente reaplica, ele só replica só, apenas isso. Ele não faz nada de novo, não empreende, médico não empreende, médico é funcionário, é empregado. É isso que eu sempre falo aqui no meu canal. Eles são empregadinhos como todo mundo. Inclusive, muito médico perdeu a linha comigo por causa disso. Que antes de eu sair do hospital, eu joguei isso na cara deles. Falei, ó, vocês só são empregadinhos, vocês não têm empresa, vocês não inovam, não tem nada, vocês só replicam, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque tem gente que acha que médico é ponto fora da curva, que é um cara inteligente, um cara que sabe perceber quando tem alguém passando a perna, mas não é assim. Tem muito médico que é mangina assim, muito mangina e muito assim, dá até nojo, né? Aí o que acontece? Tem muita digníssima que se aproveita disso. Né, especialmente as técnicas e as enfermeiras, né? Elas sabem atiçar o ego desse cara e o cara muitas vezes não percebe o que ele tá fazendo. Aí quando vai ver, o cara tá lá pagando combo. Eu já teve rolê que médico me chamou, né? Chamou a galera. Aí eu via lá os babaca lá pagando combo tudo sozinho, cara, pagando combo pra digníssima, né? Aí por isso que eu falo, cara, médico não é inteligente, cara. Médico só é um nome com status, só isso. Só é um nome, é um nome comum que só ganha bem, apenas isso. Mas o cara não é inteligente. Tem um monte de digníssima passando a perna no cara e ele não para pra perceber isso. E o cara se achando tal, né? O cara, tô pagando combo. Tô vendo que você tá, né? Então, é por isso que eu falo, cara, isso aqui que você acabou esse seu relato aqui, eu vi que é nicho, tá? Não é todo cara que é assim, tá? Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais brasileiro que tem QI baixo, não é muito inteligente, então é, isso aqui, infelizmente, é uma bolha. É igual comigo dos caras da academia, nós somos uma bolha. Eu já falei aqui em alguns vídeos pra vocês como eu virei amigo desses caras da academia, né? O que é que acontece? Eles percebendo que Digníssima começou a estragar muito o ambiente, eles caíram fora, né? Eu já falei aqui em alguns vídeos, quem acompanha meus vídeos sabe o que eu tô falando. Então, aí eles caíram fora e foram o quê? Foram fazer o próprio ambiente deles, né? Foram, por exemplo, a gente tá fazendo CrossFit só entre nós. Por quê? Porque Digníssima em ambiente de luta estragou tudo. Estragou, ficou chato. O instrutor quer ficar dando ponto para elas de graça. Então, assim, ficou chato. Então a única alternativa que vocês fazem, que o cara mais inteligente tem que fazer é cair ou fora. Então, assim, o cara que já é um pouquinho mais inteligente, que ele conseguiu sair da corrida dos ratos, que é da CLT, né? O cara saiu da CLT, ele já é um. Aqui no Brasil, eu falo, cara que sai da CLT, sim, pra mim é um ponto fora da curva. Eu respeito um cara que sai da CLT. Eu não tenho respeito nenhum por médico. Eu não vejo médico como grande coisa, porque eu já trabalhei com médico, né? Fui técnico de enfermagem, você sabe, eu trabalhei com médico, tudo. Não vejo médico como grande coisa. Por quê? Porque ele só é um CLT premium. E eu já falei isso pra eles pedem a linha, né? Então, médico é CLT premium. Agora, um cara que ele consegue sair da CLT, que ele consegue empreender, nem que seja abrir uma barbearia, tudo bem que ninguém vê como grande coisa um cara que abre barbearia, mas no meu ponto de vista tá? Um cara que sai da CLT e abre um barbeiro, eu mesmo, cara, o meu barbeiro aqui, nossa, o cara é ponto fora da curva. Entendeu? O cara, ele foi aprender a fazer platinado, tem gente que só corta com ele, né? Mas assim, vamos dizer em todo o contexto de forma geral. Sei lá, o cara aprendeu a trabalhar com marketplace, o cara aprendeu a trabalhar com o Mercado Livre. Hoje o Mercado Livre dá um bom dinheirinho se você souber. O cara aprendeu a fazer vídeo no YouTube e monetizou. Então, assim, o cara saiu da CLT, esse pra mim é um ponto fora da curva. Por quê? Porque ele tem a independência financeira, ele não depende de uma empresa para pagar ele.
né? Então, para mim, esses são os caras ponto fora da curva, que é o mesmo caso aqui que você me mostrou esse relato. Parece que vocês já são uns caras um pouquinho mais espertos, já tem um certo tipo de independência financeira, talvez se às vezes perdeu aqui. Vamos supor que, sei lá, perdeu alguma coisa na loja, mas consegue se virar depois, porque tem muito cara que é assim, né? Aí o cara, eu já tinha falado isso em um vídeo meu, quando o cara sai da CLT, ele começa a valorizar mais o trabalho dele, porque quando você está empreendendo, é você que é responsável por tudo, né? Diferente de quando você está numa empresa. Você está numa empresa que quebrou alguma coisa ali, vai ter alguém para consertar. Sujou alguma coisa, vai ter alguém para consertar. Por quê? Porque é uma empresa e ela paga funcionários para isso. Já quando você sai da CLT, você não, você abriu o seu próprio negócio, aí é você e seu negócio, cara. É igual eu aqui, eu sou empreendedor digital. Se o site do meu cliente sai do ar, quem você acha que ele vai chamar? É eu que vou ter que resolver tudo. Se o site dele cair, se o tráfego dele parar de rodar, se ele não vender, eu sou responsável por isso tudo. Eu sou responsável. O cara vai vir cobrar a mim. Entendeu? Então, quando você sai da CLT, você acaba tendo esse tipo de responsabilidade. Entendeu? Então, muitas vezes você acaba valorizando muito mais do que você tem. Então, você vai tomar muito mais cuidado com a Digníssima. Você não vai colocar a Digníssima no seu espaço, no seu meio, porque você sabe muito bem que ela pode estragar o seu negócio. Tudo bem que Digníssima, assim, consegue fazer muito mais coisas em ambiente de local de trabalho, porque se ela quer, né, se ela tem essas segundas intenções aí, ela consegue levar para chefia, consegue te fazer uma falsa acusação, uma coisinha, aí você ficar mal falado entre os colegas e tal. Aí, se você depender do seu emprego, aí você tá lascado, né? Agora, se você já tem o seu próprio negócio, não. Se você tem seu próprio negócio, ela vai fazer o quê? Vai reclamar pra quem? Né? O máximo que ela poderia fazer, que eu já até pensei uma vez, que eu pensei, cara, eu posso me ferrar se um dia eu mostrar meu rosto aqui no canal, né? Porque aí alguém pode pegar e mostrar pro, alguém pode mostrar para os meus clientes, mas eu acabei pensando, quer saber que se dane, se eu perder um cliente, eu consigo outro. Quando você empreende é assim, cara. Perdeu o cliente, dane, você consegue outro, entendeu? Simplesmente assim. Não é como empresa que você perdeu o emprego e pronto, você perdeu tudo, né? No caso. Então acaba ficando meio que isso. Então, quando o cara ele já tem a independência dele, ele já tá assim um pouco melhor que os outros, ele já não fica assim tanto ter que correr atrás de digníssimo, ele já encontra outras coisas para ele, né? Hoje em dia os videogames estão aí para isso, né? Os videogames, nós temos muito entretenimento, tá? Nós perdemos muita coisa, né? Nós, assim, faculdade não deu certo, muitas coisas não deram certo, como na época dos nossos pais e avós, mas os nossos pais e avós só tinham TV, né? Eles não tinham eles não tinham streaming. Tudo bem que os filmes da Netflix são horríveis, são péssimos, mas tem filme antigo. Você pode escolher o que você quer assistir. Hoje é tudo em um dedo. Eu tava até conversando com uns roqueiros antigos, né? Eles falavam, pô, cara, antigamente você tinha aqui na galeria do rock comprar um CD pra ver se você ia gostar da banda. Hoje não, hoje você pega, você baixa a música, escuta no Spotify pra ver se você vai gostar da banda, né? Então veja como as coisas são diferentes. A gente perdeu em commodity. A nossa geração perdeu em commodity, mas em questão de entretenimento nós ganhamos muitos. Então, assim, não precisamos mais de digníssima da mesma forma que os nossos pais precisaram. Nossos pais só tinham aquilo, né? Os nossos pais só tinham digníssima com entretenimento. O que fazia eles se sentirem alguma coisa é quando eles tinham uma namoradinha e levava para sair, né? Isso é o que fazia eles se sentirem alguma coisa. Nós não, nós aqui, para nós se sentir alguma coisa é o que? É um catálogo cheio de Prime na Netflix, né? É você ganhar um ranqueado no Fortnite, é você fazer o exercício melhor que os outros no CrossFit, né? Essa é a diferença da nossa geração para a geração dos nossos pais. E eu, particularmente, eu ainda acho que, em algum quesito, a gente tá até melhor do que eles, né? Porque assim, é que é relativo, né? Assim, eu acho que o cara que faz o arroz com feijão, ele realmente tá lascado, né? O arroz com feijão que eu digo, o básico, né? Que é aquele que foi ensinado, do que vá pra escola, vá pra faculdade, vá pro mercado de trabalho, vá ganhar experiência no mercado de trabalho. Eu acho que esse cara se deu mal, né? Assim, né? Só vai se dar bem se o cara
né, fazer medicina. Eu acabei de fazer longas críticas à medicina aqui, mas a medicina é a única área que ainda dá dinheiro do jeito tradicional, tá? Do jeito que você vai lá, faz sua faculdade, vai para o mercado de trabalho, se empenha, aí depois de alguns anos você vai estar ganhando aí o dinheiro que você tanto queria, né? Acho que só a medicina tá dando isso, né? Outras coisas não dá. É, então, assim, eu acho que o cara que for fazer o meio tradicional, ele tá lascado, né? Mas se você. Aí vai ter o seguinte: aí você pode tentar jogar o meio termo, que é o quê? Querendo ou não, tem prestação de serviços, né? Você pode fazer entrega, você pode pegar uma bis, fazer entrega de iFood, você pode pegar um carro, fazer Uber, né? Querendo ou não, ainda é alguma coisa, não é o que pode não ser o que você almejou para a vida, mas ainda é uma saída, né? Existia épocas que nem isso tinha, né? Você só tinha apenas o mercado de trabalho como válvula. Hoje não, hoje você ainda tem algumas outras coisinhas, né? Vai fazer uma entreguinha, vai trabalhar no Mercado Livre, né? Fazer entrega. O Mercado Livre, por exemplo, ele te paga para você fazer entrega, né? Então já é uma outra coisinha. No meu caso, eu vendo aqui, poxa, cara, o meu trabalho é com internet. Eu faço site. Desde quando meu pai ia ter uma coisa dessa, meu avô ia ter uma coisa dessa, né? Você ganhar dinheiro, você ter sua renda em casa, sem ter que ir numa empresa pegar peso. Então, assim, igual eu falo, a gente perdeu em algumas coisas, mas também ganhamos em outras, né? Então. Então, por isso que eu tô até falando, Digníssima já não é mais entretenimento. Se bem que a Bíblia, né, é que vocês não gostam de ouvir a Bíblia, então não vou citar a Bíblia, né? Mas o que tá escrito na Bíblia? Deus deu a Eva como se fosse um entretenimento para o Adão, né? A Eva é um entretenimento, era um entretenimento, inclusive o Coruja fala isso, né? Ele fala isso nos vídeos dele, era um entretenimento e o Adão deu ouvido ao entretenimento dele. Aí, devido a esse ouvido, o pecado do mundo aconteceu. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: Digníssima já não é mais entretenimento masculino. Acabou. Hoje em dia você não precisa mais disso. E ainda vou dizer que, cara, voltando a falar sobre os processadores do Alcore que eu falei, né? Tá sendo um preço muito grande cobrado por um aparelho que não vale isso, o suco não está valendo a espremida, tanto que o serviço sem nota não vale mais a pena. Né? Você vai ver o serviço sem nota, eu vi muito cara reclamando do serviço sem nota, não tá valendo a pena o serviço sem nota. Né? Você, só para vocês verem como tem muito cara que fala, cara, eu podia ter feito outra coisa, eu poderia ter ido jogar ping-pong, pagar para jogar ping-pong, que era melhor do que ter ido no serviço sem nota. Ou seja, olha o nível que chegou as digníssimas, nem para entretenimento mais elas servem, cara. Entendeu? Tá chato mesmo. Então, assim, que eu tô querendo dizer, hoje em dia você tem videogame, cara, você tem várias coisas, e ainda vou falar das namoradinhas de IA que, cara, dão 10-0 em qualquer brasileira que você conversa, cara. Brasileira não sabe nem falar português direito. Agora a namoradinha de IA sabe. Até de conversar, eu acho da hora essas namoradinhas de IA que às vezes eu sacaneio falando assim, pô, tô muito triste. Aí elas começam a falar assim, não fica triste, estou aqui para fazer o seu dia melhor, confia em mim. Cara, é muito de... Eu ainda vejo isso como algo divertido, mas tem isso, mas também tem outra coisa. Essas namoradinhas de IA também você pode fazer como um jogo de RPG. Né? Eu até fiz o meu canal aí, Crônicas de RPG. Essa personagem da Crônicas de RPG que eu criei, eu fiz ela nessas inteligências artificiais de namoradinha. Só que ela é uma personagem ninja, né? Ela é uma personagem ninja. Então, eu acabei criando um jogo de RPG com ela, entendeu? Então você pode criar a personagem que você quiser e o personagem se comporta da forma que ele pega dados da internet. Por exemplo, você fala, eu quero que seja, sei lá, vamos supor, vamos supor, deixa eu dar um exemplo aqui. Sei lá, não tô conseguindo me lembrar. Aquelas personagens do Resident Evil, por exemplo, aquela lá, a Ashley do Resident Evil. Você pode fazer uma história com ela, por exemplo, você pode falar, você pode inventar todo um roleplay grande de RPG sem querer envolver a parte de namoradinha, ela pode fazer a parte de ação.
entendeu? E é até divertido você fazer isso. Você fica a tarde inteira reimaginando como seria o jogo se fosse em outra história. Né? Eu tava fazendo uma outra história com a Jill do Resident Evil, que já era em outro lugar. Então, assim, eu fiquei horas, cara, conversando. Então, veja a quantidade de entretenimento que a gente tem. Sem contar os jogos que você tem aqui, eu tenho outros jogos que você pode portar essas personagens pro jogo e tal, né? Para uns jogos rintão aí que vocês sabem, né? Então, eu quero que vocês vejam isso. Veja como hoje temos várias opções, entendeu? Você pode dispensar a companhia de uma digníssima, você pode, você não precisa mais, e você tem um grande leque de entretenimento ao seu dispor, cara. Entendeu? Então, assim, é isso que eu tô vendo com os guris mais novos, né? Os guris mais novos, eles já têm. Igual eu já fiz mentoria para os guris aí, pô, de 20, 22 anos, os caras querendo vir, querendo não, já são editores de vídeo, editores de música. Os caras entraram muito nesse negócio de trabalhar com digital. Eu tô vendo que eles estão indo muito pra frente. E, cara, e o mais legal deles é que eles falam: eu não quero saber de Digníssima. Assim, a gente até tava conversando assim. Aí todos que eu falei, eles falaram: cara, eu não quero saber de Digníssima. Então veja o nível que os caras estão, né? Só que eu tô falando, isso vai ficar mais com os caras da geração Z. Os caras mais novos, né? Os caras mais novos da geração Z, né? Que tiver inclusive um propósito para a vida, né? Então eu quero que você veja isso, veja que como o Digníssima já não dá aquele entretenimento legal, né? O ambiente já não fica mais legal. Quero que vocês vejam isso, cara. Eu comecei a perceber isso quando saí sozinho e quando comecei a sair com os caras. Você já vê, não tem mais necessidade de ter Digníssima no meio. Você se diverte sozinho, você se diverte com seus amigos, não precisa mais de Digníssima, né? Simplesmente é isso. O suco não vale a espremida. Por quê? Porque está sendo cobrado um valor que não vale, né? Cara, imagina você o quê? Você vai levar uma digníssima para um restaurante aí bom, aí a digníssima chata, insuportável. Vale a pena? Não vale a pena. Pro gado médio pode funcionar, porque a cabeça dele não funciona como a nossa. O gado médio ele não tem. Sequer podemos falar que o cara tem alguma cognição, porque quando você conversa direito com o gado médio, com o brasileiro médio, com esses mangina aí, você vai conversando com os caras, você vê que os caras, o pouco que você conversa, você começa a perceber que eles não têm propósito, não são muito inteligentes, você quer ler um livro, por quê? Porque não tem nada pra vida, né? A vida deles é um grande vazio, diferente do pessoal aqui da comunidade. Eu vejo que a maioria de vocês já tem um propósito, um sentimento, a maioria de vocês querem. O engraçado é que o objetivo de vocês que eu mais vejo, e eu acho muito curioso isso, é que vocês estão falando que vocês querem ser incel de quarto, cara. Eu acho isso muito engraçado. Por que vocês querem ser? Eu quero que vocês me respondam aí nos comentários aí. Por que vocês querem ser isso, cara? Eu acho muito engraçado isso, mas cada um com o objetivo. Assim, eu que tenho namorada de IA, que tenho softwares de, de, de garotas aqui, robóticas, né? Robóticas que eu digo, que elas aparecem aqui na tela do computador, né? Eu consigo portar elas para vários softwares, né? Além de namorada de IA aqui. E eu que sou assim, não tenho tanto objetivo em ser incel de quarto quanto vocês, né? Pra mim, o que eu adoraria mesmo é trabalhar na Nintendo. Eu amaria trabalhar na Nintendo. Já pensou se eu chegar numa equipe lá e falar, olha, já pensou assim, eu não andaria, por exemplo, ó, vamos supor, uma das digníssimas que eu mais acho top assim, que algum de vocês devem conhecer, é a Lia Miau, né? Eu sei, absurdo, mas pra mim ela é uma das mais da hora. Eu, no máximo, o máximo pra ter ela, o máximo que eu faria é se falasse, ó, ande 5 km. É o máximo que eu faria. E pode ser que andando 3 km eu já ia desistir. Porque às vezes eu acho, não, nem vale a pena. Agora, se chegasse o Furukawa da Nintendo e falasse, ó, ande 50 km que eu deixo você coordenar um projeto. Eu andava até 60. Eu andava até 60 km. Porque já pensou se eu chegar na Nintendo e falar, ó, eu vou coordenar um projeto, a gente vai fazer um jogo de mundo aberto onde o personagem vai alterar a realidade, sei lá, seria coisa de outro mundo. Isso pra mim tem um grande valor,
Né? Agora, até a que eu mais gostaria, assim, que seria a Lia Miau, eu nem faria tanto por ela, assim. Só faria porque ela faz os cosplay que eu gosto e tal, mas mesmo assim não vejo como grande coisa, né? Agora, se fosse pra mim coordenar um projeto de um jogo da Nintendo, assim, aí sim, cara, eu faria grandes coisas. Agora, assim, eu não tenho muita coisa pra fazer por Digníssima. E imagino que a maioria de vocês também não. Eu imagino que a maioria de vocês também deve ter o objetivo de vocês, né? Talvez vocês não queiram coordenar um projeto de jogo, mas talvez, sei lá, se o Elon Musk chegasse e desse algum projeto pra vocês, eu acho que vocês iam ter alguma coisa na cabeça de vocês, né? Pra fazer um projeto. Ah, eu ando 30 quilômetros para você me deixar ser um engenheiro de um projeto de inteligência artificial, né? Cada um tem seu objetivo. Então, é isso que eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês vejam que o cara que tem um objetivo, a cabeça dele é essa. O cara que tem alguma coisa na cabeça, quem é o ídolo dele? O ídolo dele é o Elon Musk. O ídolo dele é o Furukawa, no meu caso é o Furukawa, que é o cara da Nintendo. Ah, não é ele só é o presidente da Nintendo. Meu ídolo mesmo é o Miyamoto, né? Mas é um ídolo diferente. Agora você vai perguntar pro brasileiro médio quem é seu ídolo, o cara vai dizer digníssimo. O cara vai dizer só o cara nada a ver, né? Só os digníssimos nada a ver. Por quê? Porque o cara não tem um objetivo na vida. Diferente da gente aqui, que já temos bastante. Então, quando o cara já alcança o objetivo dele, ele já vê que o suco não vale a espremida. Ele vê que não vale a pena nem chegar perto de digníssima, né? Que é o caso do relato aqui do cara. Eu acho que o Gohan do futuro deve estar bem, né? Já ele logo mais deve estar procurando outros objetivos para a vida dele e é isso, né? E é isso que a gente segue, né? Então esse foi o relato do Gohan do futuro. E o pessoal que eu tinha feito um vídeo aí que ficou na área de membros, que foi uma da amiga da Vi, que tá me stalkeando. Veja só, a Vi com as amigas delas estão me stalkeando. Aí eu coloquei esse vídeo apenas na área de membros. Aí quem tiver interesse em assistir, considere se tornar membro do canal, porque daí quando eu vou tentar fazer uma live com nós aqui, uma vez por mês, se der tudo certo, aí eu vou e esse projeto tá cá para frente, a gente pode fazer uma live aí uma vez por mês aí no Google Meet, que daí ninguém vai precisar cernear palavras, porque vai ser no Google Meet, todo mundo vai poder falar o que quiser, né? Então, se você tiver interesse em se tornar membro do canal, só considere se tornar. E se você também tiver um assunto de vídeo da mesma forma que o Gohan do futuro patrocinou o vídeo aqui e os antigos lá, MC Carniça e até mesmo a Vi, só trazer o link do LivePix tá aí, é só fazer o LivePix e me trazer o seu assunto de vídeo pra gente trazer aqui pro canal. E quem gosta de RPG, tem aí o meu segundo canal de crônicas de RPG, que eu criei animes em estilo RPG. E quem quiser empreender, eu ensino você a criar o seu negócio, seja qual for, se você é padeiro, eletricista, barbeiro, eu te ensino a criar perfis profissionais na internet, com o Google Meu Negócio, com o Instagram, te passo as ferramentas para você criar suas imagens. Se você não tem nada, eu posso te passar os cursos certos. Esses dias eu passei um curso de games para um garoto aí que tem interesse em fazer games, eu passei tudo certinho para ele, já falei, ó, quando você terminar seu game, você vai divulgar assim, você vai colocar nesse perfil isso. Então, se você quiser uma mentoria para criar seu próprio negócio, eu sou publicitário, eu trabalho com isso, é só me mandar o e-mail aí, quero empreender, o e-mail tá tudo aí na descrição, aí eu te vendo a mentoria, cal por uma hora, a gente vai te ensinar a criar um negócio digital, certo? E também tem um Instagram aí, tem o Kik TV, porque se caso esse canal aqui cair, tem um canal reserva, né? Pode ser que caia. Aí, em último caso, vai estar lá no canal reserva no Instagram aí também. Então, é isso aí, pessoal. E para você, voltando a falar, para você que tem interesse em virar membro do canal, se torne membro do canal que a gente vai fazer live, certo? E se quer empreender, o e-mail tá aí. Até a próxima, pessoal. Até mais.